Saudações extensivas a todos, sejam bem-vindos ao canal Aulas Online Moçambique. Respondo pelo nome de Filhos Américo José, professor de História na turma dos revoltados. Juntos vamos fazer a resolução de alguns exames de História realizados na Universidade Eduardo Mondlane, onde vamos ter como pioneira o exame realizado no ano de 2022 relativo à História 1. A questão número 1 do exame é relativa à assinatura de acordos de fornecimento de mão de obra entre as autoridades coloniais portuguesas de Moçambique e as britânicas da ex-Rodésia do Sul. A mesma solicita com que seja dito quando é que este evento ocorreu. Aqui temos 5 opções ou 5 alíneas, desde a linha A até a linha E. A linha A diz que este evento ocorreu num período posterior ao da fixação Banto e posterior ao do início da luta armada de libertação nacional. Infelizmente, a opção A não está correta porque o período posterior ao da fixação Banto vamos ter o surgimento dos primeiros estados aqui em Moçambique. A título de exemplo, temos o estado Grande Zimbábue, também vamos ter o estado Mutapa. Não só vamos ter a penetração mercantil que deu-se por volta do século XV, século XVI. E quanto ao período posterior ao do início da luta de libertação nacional, também não está correto porque o período posterior ao do início de libertação nacional vamos ter a assinatura dos acordos de Lusaka e também vamos ter a independência nacional. Depois da independência nacional, vamos ter o controle da política, da economia e da sociedade nas mãos dos moçambicanos. A linha B também não está correta porque a mesma alega que aconteceu no mesmo período em que foram introduzidas as culturas obrigatórias. Então, este acordo de fornecimento de mão de obra entre o governo português e a Rodésia do Sul data de 1913. E a introdução de culturas obrigatórias verificou-se na década de 1940. A linha C também não está correta porque alega que foi no mesmo período em que sucederam as invasões Nguni. As invasões Nguni sucederam no segundo quartel do século XVIII, isto é 1830, 1835. A linha D, infelizmente, também não está correta, pois alega que aconteceu num período posterior ao da assinatura dos acordos de Lusaka. Depois da assinatura dos acordos de Lusaka, vamos ter o controle da política, conforme disse anteriormente, da política, da economia e de aspectos sociais nas mãos do governo moçambicano. E vamos ter aqui a nossa alternativa correta, que é a linha E, que diz que tal alegação aconteceu no período anterior ao período em que se procurou controlar a urbanização da população africana através da introdução do passe. A introdução do passe aqui em Moçambique deu-se a 15 de junho de 1945. E os acordos da assinatura sobre o recrutamento de mão de obra aqui em Moçambique deram-se em 1913, os primeiros acordos. Isto culminou com a publicação do boletim no dia 2 de outubro do mesmo ano. Este acordo sobre o recrutamento de mão de obra assinado pelo governo colonial português e o governo da ex-Rodésia do Sul confirmou o estabelecimento de algumas instalações de recrutamento na região de Tete e o número dos recrutados a serem tirados. A segunda questão diz o seguinte:
De acordo com o livro de História de Moçambique, volume 1, os nomes etnogeográficos Nyanja e Yao afirmaram-se em consequência. Vamos ter aqui a linha A, que diz do desaparecimento dos estados Marave. Felizmente, esta vai ser a nossa opção correta, mas primeiro importa realçar que o Nyanja significa gente do lago e Yao significa gente em volta da montanha. Ressaltar também que neste período, com o desaparecimento dos estados Marave, não só surgiram os nomes ou os termos etnogeográficos Nyanja e Yao, como também vamos ter o surgimento do termo Makonde e também do termo Moane. A terceira questão alega que as primeiras sociedades que existiram em Moçambique estabeleciam contactos regulares com comerciantes provenientes da Ásia na segunda metade do primeiro milênio depois de Cristo. Algumas das evidências destes contactos são objetos importados encontrados em estações arqueológicas, como a opção correta vai ser a linha D, em estações arqueológicas como Chibuene e Xorda. Então, nessas estações arqueológicas, Chibuene e Xorda, foram encontrados vestígios de miçangas, foram encontrados também alguma louça vidrada e também algumas manilhas de marfim. Sabemos nós que as miçangas não são originárias de Moçambique, elas foram importadas, né? E foram importadas justamente na Ásia. Também dizer que Chibuene encontra-se localizado a sul de Vilanculo, Xorda encontra-se localizado nas confluências do rio Limpopo. Aqui a opção correta é a linha D. Vamos para a questão número 4. Os nomes das unidades etnolinguísticas moçambicanas surgiram em períodos diferentes. Nesse contexto e de acordo com o livro História de Moçambique, volume 1, os finais do século XVI seria o período provável do aparecimento do termo. Então temos aqui algumas alíneas, algumas opções que vão desde a linha A até a linha E. A linha A diz que tivemos o aparecimento do termo Ndau. É uma opção não correta, porque o termo Ndau vai surgir na sequência do Mfecane, isto em 1830. A linha B diz que a opção correta é Shop. Também não é correta, porque Shop vai surgir na sequência do Mfecane, em 1830. A linha C diz que a opção correta é Tswa. Infelizmente, também não é correta, porque Tswa surgiu no século XVIII. A linha D diz que a opção correta é Yao. Yao não é a opção correta, porque essa surgiu com o desaparecimento dos estados Marave. E a linha correta vai ser E. Vamos ter Makua. Então, nos finais do século XVIII, não só tivemos o aparecimento do termo Makua, como também tivemos o aparecimento de outros termos, como é o caso do Lolo, como é o caso do Tonga. Vamos para a questão número 5. A mesma diz o seguinte: substituindo a comunidade primitiva e o predomínio da caça e da pesca, vários grupos populacionais foram chegando a Moçambique desde há cerca de 1700 anos, povoando gradualmente as bacias fluviais costeiras e quase ao mesmo tempo as encostas e os planatos do interior. Este processo de expansão em Moçambique ocorreu como consequência do conhecimento da agropecuária e do processo do fabrico do ferro, tendo ficado conhecido por a opção correta é a linha D. Então, este processo ficou
conhecido por expansão Banto. Recordar que os Bantos encontravam-se localizados ou surgiram na África subsaariana, concretamente nas grandes florestas equatoriais na região do Congo e do Camarões. Então, devido à articulação de vários fatores, como ecológicos, como demográficos, onde vamos ter a densidade populacional e a necessidade de expandir a metalurgia do ferro, a agropecuária e a criação de gados, deslocaram-se, saíram da África subsaariana, da região dos Grandes Lagos, para a região austral e a região oriental do continente africano. Então, essas deslocações são conhecidas na história como expansão Banto. Vamos para a questão número 6. A mesma diz que depois de, durante cerca de 2 séculos, ter sido o principal produto do comércio entre os portugueses e o estado dos Mwenamutapa, ouro começou a perder importância a partir dos finais do século XVII. Como principal causa desta situação, pode-se apontar a linha correta aqui é a linha E. A mesma diz que a principal causa para a perda da importância do ouro deveu-se à queda dos preços do ouro no mercado indiano. Então, o ouro extraído nos territórios do Mwenamutapa tinham como principal mercado a Índia. Infelizmente, com a desvalorização do ouro na Índia, houve esta perda de importância do próprio ouro. Pergunta número 7. A Companhia dos Mazanes, que em 1686 recebeu o monopólio do comércio de tecidos entre Moçambique e a Índia portuguesa, estava sediada em... A opção correta vai ser a linha E. Não só em Goa estava sediada a Companhia dos Mazanes, como também encontrava-se a residir o vice-rei português na Índia, que foi o responsável pela atribuição do monopólio do comércio à Companhia dos Mazanes. Então, com este monopólio do comércio, a Companhia dos Mazanes teve o privilégio de fazer o comércio entre Ilha de Moçambique, Damão e Dio sem concorrência, e também beneficiou-se de alguns privilégios econômicos e de algum apoio logístico. A questão número 8 diz o seguinte: durante a penetração ao interior de Moçambique, os portugueses fundaram Sena e Tete. Vamos ter aqui as nossas alíneas, onde vamos ter a linha A, que diz que Sena e Tete foram fundados no segundo quartel do século XVI. A linha B diz que foram fundados no último quartel do século XVI. A linha C diz que foram fundados na segunda metade do século XV. A linha D diz que foram fundados na segunda metade do século XVII. E a linha E diz que foram fundados na primeira década do século XVIII. Então, as feitorias de Sena e Tete foram fundadas no ano de 1930. Foram fundados no ano de 1930. E o ano de 1930 é correspondente ao segundo quartel do século XVI. Então, vamos a uma pequena explicação para percebermos o porquê do ano de 1930 ser correspondente ao segundo quartel do século XVI. Sabemos nós que o século é conjunto de 100 anos. Então, estes 100 anos podem ser divididos por 2 metades, onde vamos ter de 0 a 50 a primeira metade, de 51 a segunda metade. E o mesmo século pode ser dividido em
quartéis. Então, o século tem 4 quartéis. O primeiro quartel parte de 0 até 25, o segundo de 26 a 50, o terceiro de 51 a 75 e o último quartel de 76 a 100. E os mesmos séculos podem ser subdivididos por décadas, onde vamos ter 10 décadas. Então, vamos à interpretação dos séculos. Temos aqui estes 2 anos aqui. O primeiro é 1500. Então, o ano de 1500 tem como terminação 2 zeros. E por conta disto, o século vai ser igual aos seus primeiros 2 números. Os primeiros 2 números de 1500 é o número 15, 1 e 5 neste caso. Então, por conta disso, vamos ter o século XV. Dissemos também que o século encontra-se dividido por metades, onde vamos ter 2 metades. A primeira metade parte de 0 a 50. E o 1500 porque ainda não prolongou-se, não é 1501, não é 1502, não é 1503. Então, encontra-se na primeira metade. Encontra-se na primeira metade. E classificando este 1500 em quartéis, vamos também encontrar que o 1500 encontra-se no primeiro quartel. Encontra-se no primeiro quartel, porque o primeiro quartel parte de 0 até 25. Também vamos ter este segundo ano, 1530, que é o ano onde foram fundadas as feitorias de Tete e Sena. Então, quando encontrarmos uma situação em que o ano não tem terminação ou como terminação 2 zeros, devemos acrescentar 1 ou adicionar 1 nos primeiros 2 números, não é assim? Então, vai ser 15 mais 1 e isto será igual a 16. Então, o resultado da adição vai ser correspondente ao século deste ano. Então, 15 mais 1 é igual a 16. Aqui, 1530 será século 16. Então, vamos para a metade, né? Conforme vimos, são 2 metades. A primeira de 0 a 50, a segunda de 51 a 100. Então, o 30 ainda não passou a fasquia dos 50. Então, por conta disso, vai ser século 16, primeira metade, porque o 30 está abaixo de 50. Primeira metade. Então, vamos agora classificar usando quartéis. Temos 4 quartéis. O primeiro parte de 0 até 25, o segundo de 26, 50, o terceiro 51, 75, o quarto, o último neste caso, 76 e a 100. Então, aqui o 30 passa 25. Então, está no intervalo de 26 até 50. Então, assim sendo, vamos ter segundo quartel, sendo a opção correta a linha A, no segundo quartel do século XVI. Vamos para a questão número 9. Segundo o livro História de Moçambique, volume 1, um dos fatores que estariam na origem do surgimento dos estados militares do Vale do Zambeze teria sido a opção A guerra movida pelo exército do estado de Jungwani Mutapa contra os prazos da margem esquerda daquele rio. A opção B, o declínio do comércio de marfim na região central do referido vale. A opção C, o fim da autonomia administrativa de Moçambique. A opção D, o declínio do comércio de escravos no referido vale.
a opção é a chegada de uma nova geração de mercadores portugueses determinados a conquistar territórios. Então, a opção correta aqui é a linha A. Vários fatores estiveram por detrás do surgimento dos estados militares do Vale do Zambeze, sendo um deles a guerra movida pelo exército do estado de Muenemutapa contra os prazos da margem daquele rio. Alguns dizem que os estados militares do Vale do Zambeze nasceram das ruínas dos prazos, conforme a opção A ilustra. Não só foi este motivo, como também vamos ter o desenvolvimento do comércio de escravos na região do Vale do Rio Zambeze. Então, com este desenvolvimento dos escravos, a população prazeira, as comunidades prazeiras ficaram com uma redução populacional devido ao tráfico de escravos encabeçado por chefes de alguns estados na região dos prazos. Fora este motivo também vamos ter as invasões gunes que destruíram de forma parcial alguns prazos. Então esses fatores fizeram com que os prazos abandonassem aquela região e fosse ocupada por novos estados, os estados militares do Vale do Zambeze. Vamos para a pergunta número 10. Em 1607, o Muenemutapa Gatselucer concedeu todas as minas do seu estado aos portugueses. Ele tomou esta decisão. A opção A diz que porque o comércio com os portugueses oferecia vantagens comparando ao comércio com os árabe-swahili. A linha B diz que em cumprimento de uma promessa que fizera a quando do seu batismo. A linha C alega que para aplacar os portugueses que tinham enviado uma força militar com a missão de destituí-lo. A linha D, a opção correta, diz que em retribuição à ajuda militar que os portugueses lhe tinham dado para esmagar a revolta do seu opositor. Então, a penetração mercantil portuguesa aqui em Moçambique vai dar-se, primeiramente, no estado do Muenemutapa, tendo-se usado o instrumento ideológico, o cristianismo, onde vamos ter o batismo do Muenemutapa, tendo como novo nome Sebastião. Então, enquanto havia essa expansão do cristianismo dentro do território de Muenemutapa, também nos princípios do século XVII, 1607, vamos ter conflitos entre a classe dominante, onde vamos ter, por um lado, Gatselucer e, por outro lado, vamos ter Matuziana. Olhando sob o ponto de vista bélico, Matuziana é que encontrava-se bem preparado em relação ao Gatselucer. Então, devido a esta falta de preparação bélica do Gatselucer para fazer frente ao Matuziano, ao exército movido pelo Matuziana, que vinha da região de Sena, vai pedir apoio aos portugueses. Então, o apoio foi prestado e o Gatselucer conseguiu vencer o Matuziana. Então, em contrapartida, o Gatselucer responsabilizou-se em fazer algumas concessões, né? Onde vamos ter as concessões de todas as minas para os portugueses, em jeito ou em forma de retribuir pela ajuda prestada. Vamos para a questão número 11. Os eventos abaixo listados tiveram lugar durante o período da penetração mercantil estrangeira em Moçambique. Se os mesmos fossem colocados em ordem cronológica, o último seria. Um dado importante nesta questão é que as opções já estão colocadas de forma cronológica. Então é só ter um pouquinho de sorte em que
acabas caindo na opção correta. Então, a linha A diz: expedição militar de Vasco Fernando Homem ao estado Muenemutapa. Então, a linha A não está correta porque esta expedição comandada pelo Vasco Fernando Homem ao estado do Muenemutapa foi levada a cabo no ano de 1573 a 1575. Então, o Vasco Fernando Homem foi enviado nas terras de Muenemutapa em substituição do capitão Francisco Barreto, enviado em 1571, com o objetivo de punir o Muenemutapa, que teria ordenado a morte do padre jesuíta Gonçalo Silveira. A linha B diz que o batismo do Muenemutapa Mavura. O batismo do Muenemutapa Mavura deu-se em 1627. A linha C diz a fundação da Companhia dos Mazanes. Então, a fundação da Companhia dos Mazanes também não é o último acontecimento dentre esses listados, porque deu-se em 1686, quando foi atribuído o monopólio do comércio a esta companhia. A linha D diz a revolta do Xangamiridongo. A revolta do Xangamiridongo também não é um dos últimos acontecimentos, não é o último acontecimento dentre esses listados, porque esta revolta deu-se em 1693. A opção correta é a linha A, que diz a fundação pelos portugueses de uma feitoria em Zumba. Então, esta fundação pelos portugueses de uma feitoria em Zumbo deu-se em 1720. Vamos agora para a questão número 12. A mesma diz o seguinte: de acordo com o livro História de Moçambique, volume 1, na sequência da expansão dos exércitos de Mutota pelo Vale do Zambeze, nos meados do século XV, surgiu um novo grupo étnico que os povos locais denominavam. Temos aqui algumas opções. A linha A diz Nhongwe, a linha B Shewa, a linha C Macorecore, a linha D Tua e a linha E Karanga. A opção correta aqui é a linha C. A expansão dos Muenemutapa, liderados pelo Mutota, começou por volta de 1440 a 1450, isto nos meados do século XV, e formaram o estado de Muenemutapa entre os rios Luia e Mazói. Chegaram na região do Rio Vale do Zambeze, onde foram designados ou conhecidos como os Macorecore. Vamos para a questão número 13. Depois de terem chegado como simples mercadores interessados no ouro, os portugueses começaram, a partir de certa altura, a procurar dominar politicamente o estado dos Muenemutapa. Foi nesse contexto em que, em 1627, por exemplo, eles, a linha A, batizaram o Muenemutapa reinante, que passou a ostentar o nome de Dom Filipe II. A linha B, depuseram o Muenemutapa reinante e substituíram-no pelo tio. A linha C, batizaram o Muenemutapa reinante, que passou a ostentar o nome Sebastião. A linha D, tentaram intimidar o Muenemutapa enviando uma expedição militar comandada por Francisco Barreto. A linha E, organizaram uma viagem do Muenemutapa reinante à Índia, onde iria prestar vassalagem ao rei de Portugal. A opção correta é a linha D. Depuseram o Muenemutapa reinante e substituíram-no pelo Seti. O Muenemutapa era filho de Gatsi Lucero, mesmo respondia pelo nome de Capranzina. Então, o tio que substituiu o Capranzina vai ser o Mavura, que 2 anos depois
foi batizado com o nome de Dom Felipe II, isto em 1929. Vamos agora para a questão número 14. De acordo com o livro História de Moçambique, volume 1, o Checado de Sankul foi fundado no século XVI por migrantes oriundos, a linha A, da ilha de Moçambique, a linha B, de Zanzibar, a linha C, de Pemba, a linha D, do Golfo Pérsico, a linha E, de Quiloa. A opção correta aqui é a linha A. Então, o Checado de Sankul foi fundado no século XVI por migrantes oriundos da ilha de Moçambique. Um dado importante relativo ao Checado de Sankul é o sistema de sucessão. Diferentemente de outros estados que a sucessão podia ser feita por via matrilinear ou por via patrilinear. Aqui no Checado de Sankul, a sucessão era feita de forma alternada. Então, esta foi uma das medidas encontradas por eles para tentar evitar conflitos interdinásticos. Vamos para a questão número 15. No estado dos Mwenemutapa, durante um intervalo de tempo que ia desde a morte do Mambo até a eleição do seu sucessor, o poder era exercido, a linha A, por um regente denominado Neviga, a linha B, pela esposa mais velha do defunto, a linha C, por um colégio composto pelos conselheiros do defunto, a linha D, por um medium riquiro, a linha E, pela irmã mais velha do defunto. A opção correta aqui é a linha A. Então, desde a morte do Mambo até a eleição do seu sucessor, o poder estava nas mãos do Neviga. O Neviga era um indivíduo sem algum atributo, sem nenhum poder. Assim que o Mambo fosse eleito, este indivíduo era morto. Vamos para a questão número 16. De acordo com o livro História de Moçambique, volume 1, os estados Maravi foram fundados entre os séculos 13 e 15, provavelmente por migrantes oriundos. A linha A, margem do leste do Niassa. A linha B, margem sul do rio Zambeze. A linha C, região central do atual Malawi. A linha D, Tanzânia. A linha E, Congo. A opção correta aqui vai ser a nossa linha E. Então, os estados Maravi foram fundados entre os anos de 1200 a 1400 por um grupo de imigrantes oriundos ou provenientes da região Luba, no Congo. Este grupo de imigrantes era chefiado por um membro do clã Pire, o chefe Shinkole. Então, agora vamos para a questão número 17. Nos estados Maravi, enquanto os chefes territoriais Mwenedziko e os chefes provinciais Mambo tinham laços de parentesco com Undi, os chefes de aldeias Fumo eram selecionados entre a linha A, os comandantes militares mais destemidos e leais ao Undi, a linha B, os membros mais velhos das matrilinhagens locais, a linha C, os membros das elites políticas dos povos subjugados, a linha D, os mediums e os oficiantes dos cultos mais representativos, a linha E, as pessoas com maior poder econômico na comunidade. A opção correta é a linha B. Então, os fumos, eles que eram chefes das aldeias, eram selecionados, ou eram membros mais velhos das matrilinhagens locais.
Então, no estado do Marave, a sucessão era feita pela via materna, havia a predominância da matrilinearidade, cujo núcleo matrilinear era designado Bele. Vamos para a questão número 18. A decadência dos estados Marave iniciou nos meados do século XVII e selou-se durante a primeira metade do século XIX, com as invasões Nguni. O estado Undi, por exemplo, foi invadido por forças comandadas por Zwangendaba Jerre em a linha A, 1824, a linha B, 1826, a linha C, 1831, a linha D, 1835, a linha E, 1841. A opção correta aqui é a linha D, 1835. Então, este grupo Nguni era oriundo das migrações, essas migrações que ficaram conhecidas como Mfecane, eram originários da região da Zululândia. Então, depois de alguns conflitos clânicos envolvendo dois reinos, Mndwani e Mthethwa, isto em 1800, o último conflito neste caso em 1818 a 1820, onde vamos ter o triunfo do Mthethwa, chefiado ou comandado pelo Chaka Azul. Vamos assistir às deslocações dos Ngunis. Uma parte foi para o norte de Moçambique, outra para o centro, e uma parte ficou aqui na zona sul. Esta que ficou aqui na zona sul era comandada pelo Soxangano Manicuzi, que formou o estado de Gaza em 1821. Sendo a opção correta aqui na questão 18 é a linha D. Vamos para a questão número 19. No contexto da Guerra de Sucessão que opôs a Mawewe, Muzila fixou a capital do estado de Gaza em Mussurize. Este facto sucedeu-se em a linha A, 1860, a linha B, 1862, a linha C, 1863, a linha D, 1865, a linha E, 1868. Recordar que o estado de Gaza foi formado pelo Manicuzi, isto em 1821. Então, devido a alguns ataques protagonizados contra o estado de Gaza pelo rei de Swat e também devido a alguns conflitos entre a classe dominante, houve a necessidade de se transferir a capital do estado de Gaza para Mussurize, Manica, isto em 1866. Então, a opção correta é a linha B. Vamos para a questão número 20. Depois da derrota que sofreram ante o exército português no desfecho da revolta de Barwe, em 1917 e 1920, os chefes Nongwe e Makossa, a linha A, reagruparam as forças revoltosas e atacaram Vila Perra, em Chimoiuís. A linha B, foram aprisionados e mortos pelos portugueses. A linha C, foram aprisionados e deportados pelos portugueses. A linha D, fugiram para ex-Nyasaland. A linha E, fugiram para ex-Rodésia do Sul. Então, a revolta Barwe de 1917 a 1920 foi motivada por vários fatores, onde vamos ter a opressão colonial, onde vamos ter a violação das mulheres virgens e também vamos ter a criação de uma linha feira que atravessava Barwe. Esta linha intencionava ligar Tete
e Massaquesa. Então, esta revolta de 1917 a 1920 foi encabeçada pelo Nongonongo e Makossa, que infelizmente vão perder. A derrota desses dois chefes está aliada à fraca capacidade bélica dos mesmos. Então, depois da derrota, eles tiveram que refugiar-se ou fugiram para a ex-Rodésia do Sul, atual Zimbábue. A opção correta é a linha E. Número 21. Em 1897, dois acontecimentos relativos ao processo de ocupação efetiva e à exploração dos recursos de Moçambique tiveram lugar. Os tais acontecimentos foram: a linha A, o início das obras de construção de linha férrea do Norte e a ocupação militar da província de Nampula. A linha B, o fim das obras de construção da linha férrea Lourenço Marques Transvaal e a conquista portuguesa da província de Cabo Delgado. A linha C, a imposição do trabalho forçado aos moçambicanos indígenas e a assinatura do acordo fronteiriço com o governo colonial do Nyasaland, Malawi. A linha D, a assinatura do acordo de fornecimento de mão de obra entre os governos coloniais de Moçambique e do Transvaal e o sufocamento de uma revolta comandada por Maguiguana. A linha E, inauguração do Porto da Beira e a assinatura do acordo de vassalagem com o Reino Mataca. Aqui a opção correta vai ser a linha D, onde vamos ter a assinatura do acordo de fornecimento entre os governos coloniais de Moçambique e o do Transvaal e o sufocamento de uma revolta comandada por Maguiguana Kossa. Então, esta revolta comandada por Maguiguana Kossa deu sequência à resistência colonial na zona sul de Moçambique, concretamente no estado de Gaza. Esta resistência, que numa primeira fase foi encabeçada pelo destemido Gungunhane, que infelizmente vai ser derrotado, capturado por Mozinho de Albuquerque na região de Chaimite. Então, assim sendo, a opção correta vai ser a linha D. Vamos para a questão número 22. Os conjuntos de eventos abaixo listados tiveram lugar durante o período da dominação colonial em Moçambique. Entretanto, somente em um dos conjuntos os eventos estão organizados em ordem cronológica. O tal conjunto é: a linha A, criação da Junta de Exportação de Algodão Colonial, GEAC, aprovação da Carta Orgânica do Império Colonial Português e a criação do Centro de Investigação Científica Algodoeira. A linha B, início da construção da linha Feira, Lourenço Marques Transvaal, fundação da Companhia da Zambeze e transferência da capital de Moçambique para Lourenço Marques. A linha C, ocupação militar portuguesa da Maganja da Costa, fim da concessão da Companhia do Niassa e introdução do cultivo obrigatório do algodão. A linha D, aprovação da Lei da Nacionalização de Capitais, revogação do Estatuto do Indigenato e a assinatura da Concordata e Acordo Missionário. A linha E, nomeação de José Tristão de Bittencourt para o cargo de Governador-Geral de Moçambique, reincorporação do território de Manica e Sofala e interdição ao Enela do recrutamento do paralelo 13. Aqui temos como opção correta a linha C. A ocupação portuguesa da Maganja da Costa deu-se em 1899. O fim da concessão da Companhia do Niassa deu-se em 1929 e a introdução do cultivo de algumas culturas obrigatórias deu-se na década de 1940. Vamos agora para a questão número 23. A mesma diz o seguinte: a Convenção de 1909, assinada entre os governos do Transvaal e de Moçambique, definiu que parte do tráfego ferroviário do Transvaal devia passar pelo porto
de Lourenço Marques. A percentagem definida era de a linha A 50% a 55%, a linha B 15% a 20%, a linha C 70% a 75%, a linha D 85% a 90%, a linha E 49% a 45%. Aqui a opção correta é a linha A, 50% a 55%. Em algum momento, essa percentagem subia, atingia 60%, 65%, mas a percentagem que mais imperava era esta de 50% a 55%. Agora vamos para a questão número 24. As cláusulas da Convenção de 1928 entre a União Sul-Africana e Portugal, revistas em 1934, estavam relacionados com a linha A, a introdução do pagamento diferido obrigatório aos mineiros moçambicanos, a questão da garanta de seguro de saúde para os trabalhadores moçambicanos nas minas sul-africanas. A linha C, a necessidade de as autoridades portuguesas eliminar o sistema de trabalho migratório. A linha D, o prolongamento da duração dos contratos dos trabalhadores moçambicanos nas minas sul-africanas. A linha E, o aumento do número de trabalhadores moçambicanos a recrutar para as minas as minas sul-africanas. Então, em 1934, vamos ter um acordo que visava aumentar o número de trabalhadores moçambicanos a serem recrutados para a África do Sul. Então, esta medida encabeçada pelo governo português visava acelerar e aumentar a acumulação de capitais, porque foi neste período onde vamos ter a implementação do nacionalismo econômico de Salazar, tendo como um dos principais objetivos a acumulação de capitais. Vamos para a questão número 25. No âmbito da implantação da concordata e acordo missionário, assinada a 7 de maio de 1940 entre Portugal e o Vaticano. A linha A. As missões protestantes foram proibidas de exercer atividades no interior das províncias de Gaza e Sofala. A linha B. O regime colonial português passou a alocar fundos às missões católicas. A linha C. As escolas islâmicas foram banidas. A linha D. O exercício do sacerdócio nas colônias portuguesas ficou vedado a clérigos não portugueses. A linha E. A Igreja Católica recebeu o monopólio do ensino nas colônias portuguesas. A opção correta é a linha E. A Igreja Católica recebeu o monopólio do ensino nas colônias portuguesas. Ou seja, a Igreja Católica era responsável pela transmissão de conhecimentos ou pelo controle do ensino nas colônias portuguesas. Agora vamos para a questão número 26. No âmbito da implementação do nacionalismo econômico de Salazar, em 1932, o regime colonial português, a linha A, aprovou a lei do condicionamento industrial. A linha B, introduziu a cultura obrigatória do algodão. A linha C, estabeleceu o fundo cambial. A linha D, aprovou as primeiras medidas legislativas que eliminavam a autonomia das colônias. A linha E, proibiu a exportação dos produtos agroindustriais das suas colônias para fora do seu império. A opção correta aqui é a linha C. Então, em 1932, vamos ter o estabelecimento do fundo cambial. Este estabelecimento retia as divisas e era responsável pela distribuição dessas mesmas divisas dentro dos territórios sob a administração portuguesa. Vamos agora para a questão
número 27. Para além das restrições impostas pelo regime colonial, o percurso do movimento associativo foi caracterizado por divisões entre os seus membros. A título de exemplo, pode citar-se a fundação em 1932 do Instituto Negrófilo dos Negros Assimilados, que tinham abandonado a linha A Associação Africana, a linha B, a Associação dos Naturais de Moçambique, a linha C, Liga Africana, a linha D, Grêmio Africano de Lourenço Marques, a linha E, União dos Negros Lusitanos. Então, a opção correta aqui é a linha D. Então, esses negros assimilados que vão formar o Instituto Negrófilo em 1932 saíram do Grêmio Africano de Lourenço Marques. Então, os motivos desta cisão entre os membros do Grêmio Africano de Lourenço Marques estava na não unanimidade quanto aos objetivos delimitados por eles. Uma parte defendia a radicalidade e a outra parte defendia a passividade, o cumprimento das leis e normas estabelecidas pelo governo colonial português. Vamos agora para a questão número 28. Em algum momento do seu tumultuado percurso, a Companhia de Niassa exportou mão de obra para a África do Sul. Concretamente, a companhia desenvolveu essas atividades entre a linha A, 1905 e 1913, a linha B, 1907 e 1913, a linha C, 1909 e 1911, a linha D, 1910 e 1913, a linha E, 1920 e 1927. Então, dizer que o fornecimento de mão de obra pela Companhia de Niassa para a África do Sul deu-se no segundo período da Companhia do Niassa. Este segundo período começou em 1899 e terminou em 1813. Para dizer o que? A opção correta é 1913, onde foi introduzido o recrutamento de mão de obra dentro da Companhia do Niassa no ano de 1905 e em 1913 vai romper-se este recrutamento de mão de obra. Vamos para a questão número 29. Não se pode falar da história da cultura obrigatória do arroz em Moçambique sem se mencionar o ano de 1942. Com efeito, foi nesse ano que a linha A se atingiu o pico da produção daquela cultura. A linha B, o regime colonial passou a oferecer incentivos aos camponeses, produtores daquela cultura. A linha C, foi realizado o primeiro estudo que mapeou as regiões mais apropriadas para o seu cultivo. A linha D, foi criado o organismo corporativo encarregue do seu fomento e fiscalização. A linha E, o regime colonial aumentou pela primeira vez o preço de compra ao produtor. A opção correta aqui vai ser a linha B, onde vamos ter a criação da junta horizontal, que vai ser responsável pelo fomento e pela fiscalização das atividades relativas à produção do arroz, ou relativas ao desenvolvimento da cultura do arroz. Vamos para a questão número 30. Ao revogar o ato colonial e mudar a designação das colônias para províncias ultramarinas, Portugal procurava fundamentalmente a linha A, modernizar a administração colonial, a linha B, adequar-se às exigências da Organização das Nações Unidas, a linha C, limitar o investimento direto não português nos seus territórios, a linha D, estender aos povos colonizados
as liberdades e garantias até então reservadas à população portuguesa. A linha E, fazer frente ao crescimento do movimento anticolonial interno e externo. A opção correta vai ser a linha B, onde vamos ser adequar-se às exigências da Organização das Nações Unidas. Então, neste período aqui, Portugal passava por um momento caricato, a economia de Portugal encontrava-se num momento caricato. Então, como se uma das formas de adquirir apoio, né, pela comunidade internacional, teve que abrandar algumas medidas. Agora vamos para a questão número 31. Durante o colonial fascismo, a taxa de exploração a que a maioria dos moçambicanos estava sujeita agravou-se em consequência a linha A, introdução do trabalho forçado, a linha B, introdução das culturas obrigatórias, a linha C, das leis do passe, a linha D, do imposto do pajote, a linha E, do emprego de menores de idade nas plantações. A opção correta vai ser a linha A. A introdução do trabalho forçado vai ser devastador para as populações, porque esses não tinham tempo para a produção de alimentos de subsistência, isso nas machambas familiares. Não só eram obrigados a ter que prestar várias horas de serviços, né, nas machambas ou no trabalho forçado. Vamos para a questão número 32. No contexto da exportação da mão de obra moçambicana para a ex-Rodésia do Sul, os governos coloniais daquele território e de Moçambique assinaram em 1947 um acordo suplementar que, dentre outras medidas, a linha A fixou o ano de 1958 como prazo final das atividades da Rhodesia Native Labour Supply Commission. A linha B autorizou a Rhodesia Native Labour Supply Commission a recrutar em Inhambane. A linha C fixou 75 mil, o número mínimo de trabalhadores que a Rhodesia Native Labour Supply Commission podia recrutar anualmente a Moçambique. A linha D autorizou a Rhodesian Native Labour Supply Commission a estabelecer estações de recrutamento em Tete. A linha E fixou em 100 mil o número máximo de trabalhadores que a Rhodesia Native Labour Supply Commission podia recrutar durante os 10 anos. A opção correta é a linha D. Este acordo suplementar entre o governo moçambicano, o governo português e o governo da ex-Rodésia do Sul autorizou a Rhodesia Native Labour Supply Commission a estabelecer estações de recrutamento na província de Tete. Essa foi uma das medidas encontradas para impulsionar a acumulação de capitais e o próprio desenvolvimento econômico de Moçambique na administração de Portugal. Agora vamos para a questão número 33. De acordo com a cronologia da cultura obrigatória do algodão em Moçambique, o primeiro reconhecimento ecológico iniciou. A linha A, no mesmo ano em que os camponeses do distrito do Bus revoltaram-se contra aquela cultura. A linha B, no ano seguinte ao da criação do sistema de concessões algodoeiras. A linha C, 3 anos depois da criação da Junta de Exportação do Algodão, GEAC. A linha D, no mesmo ano em que foi criado o Fundo do Algodão. A linha E, 2 anos depois do regime colonial ter aumentado o preço de compra ao produtor de 10 para 20 escudos o quilograma. Aqui
Dizer que o primeiro reconhecimento ecológico agrícola iniciou em 1947. Então, assim sendo, a opção correta vai ser a linha A, a linha B, que diz: no ano seguinte ao da criação do sistema de concessões algodoeiras. Então, esse sistema de concessões algodoeiras foi criado em 1946. Vamos para a questão número 35. De 19 a 20 de abril de 1961, realizou-se em Casablanca a Conferência das Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas, CONCP. Nesse encontro, que seria decisivo para o processo da libertação dos povos então colonizados por Portugal, Moçambique foi representado pelo a linha A, União Nacional de Moçambique Independente; a linha B, União Democrática Nacional de Moçambique; a linha C, Mozambique African National Union; a linha D, Mozambique African National Congress; a linha E, Movimento da União Democrática. A opção correta aqui vai ser ou é a linha B. Então, nesta conferência realizada em Casablanca, Marrocos, em 1961, vamos ter a participação da União Democrática Nacional de Moçambique. Agora, vamos para a questão número 36. A Frelimo foi fundada em 1962, mas só iniciaria a luta armada de libertação nacional em 1964. No intervalo entre aqueles importantíssimos eventos, o movimento realizou várias atividades, dentre as quais se pode destacar a linha A convocação de manifestações pacíficas em todo o território moçambicano para exigir a independência nacional. A linha B, a instalação de sedes em todas as cidades moçambicanas. A linha C, a criação do destacamento feminino. A linha D, a criação de escolas em Cabo Delegado. A linha E, a realização do seu primeiro congresso. A opção correta é a linha E, a realização do seu primeiro congresso, que deu-se em 1962, isto na Tanzânia, na cidade de Dar es Salaam. Agora vamos para a questão número 37. A morte de Filipe Samuel Magaia. Até a data, chefe do Departamento de Segurança e Defesa da Frelimo, ocorreu a linha A, durante a Operação No Gordo. A linha B, cerca de 2 anos antes da realização do segundo congresso do movimento. A linha C, no intervalo entre as mortes de Paulo Samuel Kakomba e Eduardo Mondlane. A linha D, cerca de 3 anos depois da criação da Organização da Mulher Moçambicana, o braço feminino do movimento. A linha E, cerca de 3 meses depois da morte de Eduardo Mondlane. Aqui a opção correta vai ser a linha B, cerca de 2 anos antes da realização do segundo congresso do movimento, este que foi realizado em 1968. Então, o Filipe Samuel Magaia foi assassinado em 1966. Vamos para a questão número 38. Os conjuntos de eventos abaixo listados fazem parte da história da luta armada de libertação de Moçambique. Entretanto, somente em um conjunto os eventos estão organizados em ordem cronológica. O tal conjunto é a linha A, Operação No Gordo, abertura da frente de Manique e Sofala e reabertura da frente da Zambésia. A linha B, criação do destacamento feminino, assinatura dos acordos de Lusaka e a eleição de Samora Machel para o cargo de presidente da Frelimo. A linha B, disserção de Lázaro Cavandame,
assassinato de Filipe Samuel Magai e a Operação Doninha. A linha C, massacre de Inhaminga, assassinato de Paulo Samuel Kankomba e a criação do Conselho de Presidência da Frelimo. A linha E, assassinato de Eduardo Mondlane, criação da Organização da Mulher Moçambicana e segundo Congresso. Aqui a opção correta vai ser a linha A. Agora vamos para a pergunta número 39. Antes de adotar o nome que atualmente usa, Assembleia da República, o Parlamento moçambicano denominava-se a linha A, Assembleia Nacional, a linha B, Assembleia Legislativa, a linha C, Assembleia Popular, a linha D, Congresso do Povo, a linha E, Casa do Povo. Aqui vamos ter como a linha correta a opção C, Assembleia Popular. Isto ainda sob a ideologia leninista marxista, comunismo neste caso. Agora vamos para a questão número 40. Depois de se tornar independente de Portugal, Moçambique envolveu-se na construção do amplo sistema de alianças no quadro do qual confundou ou filiou-se em várias organizações regionais e internacionais. Uma dessas organizações, das quais o nosso país é cofundador, é a linha A, Organização da Conferência Islâmica, a linha B, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, a linha C, Commonwealth, a linha D, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a linha E, Organização da Unidade Africana ou União Africana. A opção correta vai ser a linha B, que é relativa à comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP. Chegamos ao fim da resolução do nosso exame de História da Universidade Eduardo Mondlane, História 1 neste caso. Junte-se à turma dos revoltados, que o teu sonho de ingressar ao ensino superior deixará de ser uma utopia.